Todas as pessoas presentes, declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, do dia 16 de abril de 2018. Em Minas foi em Babacena. Inicialmente, eu gostaria de registrar aqui a presença dos alunos do programa Justiça e Cidadania, atividade do Centro de Memória desse tribunal, da Escola Judicial. Estamos recebendo os alunos do 7º período do curso de Direito da Fundação Educacional de Oliveira, acompanhados pela professora Mônica Navarro Mendes Carvalho e do professor Patrick Juliano Casagrande Trindade. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui à disposição. Vocês... eu estou aqui em substituição à presidente titular, que é a desembargadora Cecília, que ela é muito didática, né? Quando tem os alunos aqui, eu não sou tão didático como ela, mas estamos aí à disposição caso os alunos tenham alguma dúvida. Eu também quero fazer um registro aqui. Tem algum registro, doutor Renaud? Eu tenho aqui um registro, eu fiz até, por coincidência, registro semana passada ao um amigo, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, pelo lançamento da obra de Direito Civil Diálogos. E agora recebi também a comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do presidente, o desembargador Manuel Queiroz Pereira, convidando para a solenidade de outorga do colar do mérito judiciário ao ministro Luiz Salomão. Então, gostaria de felicitar a sua excelência por mais essa merecida comenda outorgada pelo TJ de São Paulo. Adesão do Ministério Público. Todos presentes. Senhor presidente, então, já que Vossa Excelência terminou, sim, eu gostaria de fazer o registro, um voto de pesar pelo falecimento da mãe da nossa colega, Luciana Alves Viotti. E esse muito momento é sempre muito difícil, né, de perda da mãe, que é nosso esteio, né, desde o nascimento até o final de nossas vidas. Então, para que seja expedido ofício à sua excelência. Fazemos o registro, eu estive, inclusive, presente no velório. Ela perdeu o pai tem... há pouco tempo. Não tem um ano, né? E dizer que Vossa Excelência está sendo modesta ao dizer que não é didático. Vossa Excelência é um professor conhecidíssimo, emérito, e nós, todos aqui da turma, eu, como professor durante décadas e décadas, tenho o professor Kleber Lúcio, que também tem essa veia, e é uma vocação, como é a magistratura, né, o magistério. Então, que os alunos e os professores sejam sempre bem-vindos aqui nessa casa e que fiquem sabendo que de onde eles estão e onde eles querem chegar é apenas um passo de dedicação e meta a se estabelecer, e com estudo tudo se alcança. Então, que sejam bem-vindos. Bom, parece que há um pedido de adiamento. O advogado está presente? Quem que é? Não sei se ele vai manter esse pedido de adiamento. Parece que era... João Pedro, processo 21 da sessão, doutor Luiz Otávio Renaud. Doutor João Pedro. Doutor João Pedro está presente? Insiste no... Quer o adiamento? Como? Vai retirar o pedido de adiamento? Ok. Então, a senhora secretária, para fazer o pregão dos processos na ordem regimental. O primeiro processo é da sessão de PJE doutor Luiz Otávio Renaud, é o número 8 da pauta. É a sustentação à distância da vara de Juiz de Fora. É o número 8 da pauta, é o 10.214/2017, procedência 4ª vara de Juiz de Fora. Inscrito, doutor Dorival Cirne de Almeida Martins, pelo reclamante. Com a palavra, o relator. Quer dizer, pouquinho não, mas 2 colheres. Apresentado, não é? Agravo de petição. Doutor Dorival, o senhor nos ouve?
Sim, senhora, perfeitamente. É uma isso. grave Entendi. petição. É o RO. 10 CGC, Márcia. Não, Márcia. é da sessão do senhor, Número 8? número 8 da pauta, Está pregoado aí. do dia 16. É o que está pregoado. Virtualmente apregoado. Será que eu cliquei? Só um minuto, então, por favor. Acho que eu cliquei no número 9. Foi um equívoco da minha parte. Tiago Luiz Brandão e Belle, distribuidora, envolve justa causa. A ementa, inclusive, versa sobre esse tema, senhor presidente. Como é de nosso costume, o voto é longo. Indo à conclusão, eu rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para a linha A, conceder os benefícios da justiça gratuita, isentando do recolhimento das custas processuais. A linha B, reconhecer que a rescisão contratual ocorreu sem justa causa em 8/11/2016, condenando por via de consequência a reclamada a pagar-lhe aviso prévio indenizado, 39 dias, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário de 2016, FGTS 40% e multa do artigo 477 da CLT, bem como entregar as guias TRCT, constando do código relativo à dispensa com chave de conectividade, guia CDSD, sob pena de indenização substitutiva. A linha C, excluir da condenação do reclamante o pagamento dos honorários periciais, os quais serão suportados pela União Federal, Resolução 66 de 2010. A linha D, excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da reclamada. Invertir os ônus da sucumbência, custos processuais a cargo da reclamada, R$ 200, calculadas sobre 10.000, valor arbitrado da condenação, súmula 25 do TST. É o meu voto. Inscrito para sustentação oral, doutor Dorival Cine de Almeida Martins, a quem saudamos e consultamos se aguarda o primeiro voto divergente ou gostaria de fazer a sustentação oral. Se tiver algum... Eu pediria se poderia ouvir o voto do revisor, por favor. É o segundo votante, doutor Kleber. Estou acompanhando, relator. Eu sou o terceiro votante, também estou acompanhando, e assim se decide por unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Dorival. Obrigado. Muito obrigado. Esse aí, você lembra dele? Não é? Eu não o conheci, mas ele é juiz aposentado. Não é, Dorival Cirne? É. Não, é de lá mesmo. Juiz de fora. Ele era muito amigo daquela mas assim, eu acho que ele era de Barbacena. É de Juiz de Fora. Agora o próximo é o número 33. O meu caiu aqui. Mas parece que não tem ninguém lá. Onde? Berlândia. Berlândia, não tem ninguém? Pular ele, então. Esclarecendo aos alunos, nós fizemos uma primeira sustentação oral, o advogado estava lá em Juiz de Fora. Agora vamos para Uberlândia, mas parece que o advogado não apareceu lá em Uberlândia, nós estamos vendo, então vamos para o próximo. Quem que era o relator desse? Esse de Uberlândia também é da sessão do senhor. Se eles chegarem e quiserem... Então vamos para o próximo, doutor Renaud? Quer aguardar, não? Próximo, doutor Renaud, é o 21 da pauta. É o 11010, 2016, procedência Vara de Ribeirão das Neves. Escrito o doutor João, o que tinha pedido de adiamento é o doutor João Pedro Ottoni Silva, inscrito pelo reclamado.
O advogado está presente, né? Dr. João Pedro Ottoni. Então, com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso. Rejeito as preliminares de inépcia e de regularidade processual e, no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para sustentação oral, o doutor João Pedro Ottoni Silva, pelo reclamado recorrente, a quem conceda a palavra. Nobres julgadores, boa tarde. Boa tarde, colegas. Excelências, eu queria chamar a atenção só para o fato dos documentos que foram juntados pelo próprio reclamante no processo, documentos esses que comprovam que, de fato, a realidade que o reclamante estava vinculado era uma outra empresa e não a empresa que é recorrente. Esses documentos das folhas 84, 89, 115 a 120, 158, 160, 201 e 206 demonstram que recibos efetuados a uma determinada distribuidora de bebidas e que não faz parte desse processo. Então, nas folhas 133, 233, 290, novamente aparece essa contabilidade que era feita pelo reclamante e vinculada a uma outra empresa que não consta no processo. O documento cabal que demonstra que o recorrido ele não era vinculado à empresa é o documento de folhas 237, que demonstra que ele estava vinculado a uma determinada distribuidora de bebida. No documento, verifica-se a relação dos funcionários da distribuidora de bebidas e o nome constante do recorrido. Nesses documentos, esses documentos foram juntados pelo próprio recorrido no processo. Então, eu chamo a atenção unicamente com relação a esses documentos, para que seja analisado novamente e peço provimento do recurso. Obrigado. Doutor Kleber. Estou acompanhando. Eu vou pedir vênia ao nobre advogado, mas eu também estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Boa tarde. Agora eu vou voltar no 33, que é a servidora da vara vai informar, seu advogado. Parece que o advogado não pôde comparecer, só para fechar. O número 33 da pauta do doutor Renault ainda, 11.810. 33. Bom, a servidora... É o advogado ou a servidora que está? A servidora, o advogado não compareceu. Qual que é o nome? Renata Ambrosio. Então, não compareceu, né? Então, Não. Tá, muito obrigado. Então, vamos votar. O voto está disponibilizado na tela. Doutor Kleber. Acompanho. Relator. Também sou terceiro votante, estou de acordo, e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um pedido de preferência aqui da sessão do doutor Zé Eduardo, é o número 38 da pauta. Doutor Renault, não tem mais nenhuma inscrição? Tem mais um. Então vamos continuar nele. Pode? Fecha o dele, né? Fecha dele de uma vez. Próximo, 15 do doutor Renault, é o 10.630. 15 da pauta? 15 da pauta. CEMIG, né? 10.630, 2016. Inscrito o doutor Henrique Guilherme Rezende Ferreira. Está presente, doutor Henrique? Vai fazer a sustentação? É só assistir? É o processo da CEMIG? Envolve Com a a dispensa palavra... de empregado público, necessidade ou não de motivação do ato administrativo. Essa matéria é analisada à luz da jurisprudência do TST e também do excelso Supremo Tribunal Federal. Eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento.
Kleber Lúcio. De acordo. Eu também sou o terceiro votante, estou de acordo, e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Sessão do doutor. A sessão do doutor Renault já terminou, agora da sessão do doutor Zé Eduardo. Que é o 38 da pauta. Eu acho que está pregoado outro. Não, é o 12.002/2017, procedência 5ª Vara de Uberlândia. Inscrita a doutora Gisele Saraiva, 7 Câmara, pela 2ª recorrente, azul, linhas aéreas. Qual que é o número? 38 da pauta. 12.002. Então, agora? Bom, eu sou o relator nesse processo, indiretamente à conclusão. Eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento, adotando as razões da sentença recorrida e acrescentando mais alguns fundamentos. Ok. Escrita para fundamentar, para sustentação, a doutora Gisele Saraiva, 7 Câmara, pela Azul, linhas aéreas. E é recorrida, não é isso? Isso. Não, é recorrente. E Recorrente? recorrida também, né? Em ambos. Não, um minutinho. Porque Então, eu vi, li errado houveram aqui. 2, né? Recursos. O sindicato também recorreu. Não, aqui está tempo. Qual que é o do Peraí, processo da o senhora? número tá errado. Qual o Azul. número? Qual que é o número? É a parte maior, né? Porque do acordo... Não, mas qual que é o processo da senhora, o número? Eu acho que é o vamos ver se- 39. É o 39. Tá, Ai, não. tá Então eu colocado li, aqui o eu 38. vou ler novamente, que eu li errado. Eu li do 38, eu pensei que era o 38. Voto. Sindicatos aeroviários e Azul, né? Ambos recorrentes. Matéria envolve perícia, valoração do laudo, de legitimidade, dando, canal de periculosidade e do autor pedindo honorários advocatícios. Bem, em síntese, eu conheço do recurso, de ambos os recursos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato autor, suscitada pela reclamada. No mérito, dou-lhes provimento parcial ao da reclamada para determinar que a entrega do PPP seja feita apenas aos empregados com contrato de trabalho rescindido. E ao recurso do sindicato autor, dou provimento para deferir honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação. Então, inscrita para sustentação, doutora Gisele, 7 Câmara, a quem conceda a palavra. Ok. Primeiramente, obrigada, ilustre presidente e demais embargadores, pela preferência que foi me dada, porque realmente eu estou com um problema sério aqui na vista. Eu vou falar brevemente, porque a questão aqui é um problema que a Azul está, e acho que as outras companhias aéreas também estão vivendo, que é essa questão dos substituídos ou substitutos, né, que são serviços terceirizados que as empresas as empresas de aviação têm contratado, e a grande maior parte desses serviços são feitos dentro dentro de locais que não são pistas, né? E são protegidos e tal. Na maioria das vezes para ajudar nas cargas, levar bagagens dentro dos check-ins. Então, o que a gente entende, assim, de Roggeveen, que isso é uma luta que a gente está fazendo há muito tempo, no sentido de que não caberia esse adicional de periculosidade, tendo em vista que eles não estão expostos como os demais, né, empregados
que ganham esse adicional a esse tipo de perigo, porque eles raramente vão à pista e a Azul procura muito zelar por isso. A questão da ilegitimidade eu até já superei, porque Vossa Excelência já colocou, mas eu gostaria de repisar bastante, porque a gente colocou bastante, eu entendo que o que está havendo muito é uma divergência de entendimentos. Muitas vezes vem procedente, outras vezes improcedente, por isso que a gente está nessa luta tentando demonstrar que eles não têm esse direito de periculosidade. Então, eu rogo, Vênia, para que haja, né, uma mudança no voto, né, Vossas Excelências, se for possível, porque é uma questão que é complexa para a gente e que mudaria bastante o cenário nesse caso. Bom, eu vou pedir Vênia, eu vou manter meu voto. Ok. O voto é longo, tem as razões. Uhum. A senhora vai conhecer. Doutora Ângela. Com todas as vênias, estou acompanhando integralmente o relator. Do Renault. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada, Excelências. Boa tarde. Boa tarde. O próximo é o número 13 da pauta do doutor Zé Eduardo ainda. É o 10.459. Em 2016, é procedência Vara de Guanhães. Inscrito doutora Letícia Nogueira Botinha pelo reclamado. É o 13 da pauta. Bom, eu sou o relator, peço Vênia para ir diretamente à conclusão. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões, mas não daquelas juntadas que houve uma nova contrarrazão ante a preclusão ocorrida. No mérito, dou-lhe provimento para deferir ao autor o pagamento do adicional de periculosidade, um percentual de 30% sobre o salário, bem como os reflexos pretendidos, devidos ainda os reflexos do adicional no cálculo das horas extras e demais parcelas, devidas ao reclamante Alexandre Carvalho Salim, nos autos do processo número tal, e que tenham natureza salarial, afastado de qualquer outras que tenham natureza de acréscimo resultante de gratificações, prêmios, participações de lucro na empresa, nos termos do artigo 191, parágrafo 1º, da CLT, bem como as que, porventura, tenham natureza de adicional insalubridade, porque incompatíveis. Devidas quaisquer verbas relativas ao período anterior a 13 de maio de 2011, porque prescritas. Invertidos os ônus de sucumbência, arbitra o valor da condenação em R$ 36.000, com custo de 720 pela reclamada. Inscrita para sustentação oral pelo reclamado, doutora Letícia Nogueira Botinha, a quem concedo a palavra. Boa tarde, meus cumprimentos primeiro ao senhor desembargador-presidente, à mesa e aos demais colegas. Eu gostaria de ressaltar neste processo 3 pontos fundamentais. O primeiro é que, antes desta ação, o autor ajuizou uma ação idêntica a esta, no qual, na audiência inicial, que ele desistiu do pedido de adicional de periculosidade, porque houve um debate em audiência com o juiz, o doutor Walter de Brito Barbosa, e o doutor Walter, ele também era graduado em engenharia, e ele explicou em audiência para o Alexandre e para os advogados presentes que a atividade desenvolvida pelo Alexandre, ela não ensejaria o adicional de periculosidade. Diante disso, houve a desistência do Alexandre nessa audiência e ele ajuizou novamente a outra ação com o mesmo pedido. Eu chamo atenção para os esclarecimentos periciais deste processo no seguinte sentido. A Consol, ela é uma empresa de consultoria. Então, o Alexandre ele foi contratado para fazer uma atividade anterior e posterior às detonações.
funcionário próprio que realizava a fiscalização do momento anterior e posterior à fiscalização, que é o Blaster. A Ângulo ela contrata esses profissionais. Então, ele, antes da atuação do Alexandre, existe essa fiscalização feita por funcionário próprio, que adota todas as medidas de segurança. Então, a atividade do Alexandre, ela consistia na consulta dos materiais em período anterior à fiscalização, tá, que é feita por esse Blaster, e em período posterior a essa fiscalização. De maneira que, nas próprias fotos que ele junta nestes autos, dá para ver que há um perímetro com diversas placas exemplificativas, falando do risco de se adentrar a esta área nestes momentos. Então, eu chamo a atenção principalmente para que, no momento em que o Alexandre ele adentra determinada área, que ainda não pode ser considerada área de risco, porque não existia nenhum explosivo neste momento. O autor ele não faz parte, ele não exerceu nenhuma das atividades da NR16. Fato é que ele, no seu recurso ordinário, ele não é capaz de citar qual das alíneas da NR16 que ele se enquadra, só falando que ele trabalha numa área de risco. Sendo que nas fotos fica evidenciado que existe um perímetro no qual, no próprio depoimento dele, ele assumiu que a 900 metros de distância, o que foi considerado nos esclarecimentos e no laudo pericial a respeito, né, desta distância, ou seja, dentro da segurança. E eu chamo a atenção para outro ponto. Nos relatórios de diários que foram juntados, fica demonstrado que entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014, praticamente não houve detonações, sendo que ainda ocorreram raríssimas e muito espaçadas detonações no ano de 2012. Então, ainda que este autor ele ficasse exposto de alguma maneira, foi em caráter muito eventual, de maneira que ele não faz jus a esse adicional. Agradeço. Eu vou pedir vênia, eu vou manter meu voto, porque aqui eu meditei muito sobre essa questão. Nós estamos tratando de adicional de periculosidade, né? Uma diferença básica do adicional de periculosidade para o de insalubridade. Insalubridade, é possível que existam aparelhos e EPI para evitar a ocorrência, a afetação pelo dano, pela insalubridade. Agora, quando se trata de periculosidade, nós estamos lidando na orla, na ordem da potencialidade do risco, né? Não é preciso que exista uma explosão, né, que ele esteja ali envolvido de forma fatal para ele ter direito ao adicional de periculosidade. E me parece que havia o risco, porque ele tinha que fazer, depois da detonação, ele tinha que fazer uma inspeção, retornar lá. Então, com isso, há sempre o risco de um erro humano. Sempre, embora seja depois, né, eu acho que não exclui. Eu peço, Vênia, só para explicar novamente, que existe um fiscal que, após as detonações, faz essa fiscalização, que é o Blaster. Então, ele só adentra a área após esse fiscal... Isso daqui eu ressaltei aqui. Ele só depois do Blaster libera a área que ele pode ir. Mas o Blaster pode errar. O Blaster é um ser humano que pode errar. Então, existe o risco... E eu acho que ele está trabalhando num local perigoso e que realmente não, havendo sempre não sendo eliminada essa possibilidade, trabalhando, eu entendo que é devido. Doutora Ângela? Estou acompanhando integralmente. Doutor, eu também acompanho. O risco é em potencial, não em ato, né? A possibilidade, a probabilidade pode ser mínima, mas pode ocorrer. É o átimo do segundo, né? E o erro humano que parece que somados
caracterizam o risco que Vossa Excelência reconheceu e que eu também peço vênia e acompanho. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Eu só estou te retirando aqui essa da conclusão, aquela locução porventura devido, porque fica um voto condicional, né? Isso aí foi um erro meu aí que deixei escapar. Agora a gente, na hora da leitura mais acurada, tirando. O próximo processo é o 15 da pauta ainda da sessão, doutor Zé Eduardo, é o 10.544/2017, procedência 5ª Vara de Contagem. Inscritas: doutora Viviane Souza França, pelo reclamante, doutora Bruna de Lara Cota Monteiro, pela reclamada. É o 15 da pauta. É o processo presentes as advogadas. É um processo que envolve o SEASA, né? Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Inscritas para sustentação oral, as advogadas, doutora Viviane Souza França, pelo reclamante, e a doutora Bruna de Lara Cota Monteiro, pela reclamada. Com a palavra a doutora Bruna, porque é a recorrente. Primeiramente, cumprimento todos os presentes, embargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público e eventuais demais colegas presentes. Peço vênia a todos da turma para que não acompanhem o voto do relator. Haja vista que a súmula do TST 2752 é muito clara no sentido de que, havendo o pleito de reenquadramento em plano de cargos e salários, este deverá ser considerado prescrição total. E não há dúvida com relação à data da distribuição da ação. Ela foi distribuída em 23 de março de 2017 e a anuência, a adesão do autor ao plano de cargos e salários ocorreu em 1º de dezembro de 2011. Portanto, já haviam se transcorridos 5 anos e 4 meses da prescrição. Então, não é a accionata que se renova mês a mês. Decorre de ato único, exclusivamente da adesão. É importante frisar que a adesão ocorreu de forma livre e espontânea, houveram palestras, tem colegas funcionários da SEASA que até hoje não aderiu, porque entendeu não ser necessário naquele momento. Importante também esclarecer que o ganho salarial foi de 79% após a adesão a esse plano, a esse reenquadramento. Porque o que aconteceu? O Ministério do Planejamento, ele precisou refazer, a pedido da SEASA, a essa estruturação de cargos, porque os funcionários, apesar de terem passado um concurso público, estavam com um salário bem defasado em relação ao mercado. Então, após a orientação e até a confecção desse plano de cargos e salários pelo Ministério do Planejamento, houveram início as adesões a esse plano. Volto a dizer que foi de forma livre e espontânea. O autor, né, ele pede exclusivamente o seu reenquadramento e, portanto, vai de encontro à transcrição literal da súmula do TST, item 2, que eu peço vênia para ler a súmula, que ela trata os seguintes termos. Em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado. Volto a dizer, esse empregado foi enquadrado, ele aderiu em novembro de 2011 e passou a receber o salário majorado, que é o enquadramento no nível 1, no valor em dezembro de 2011, no mesmo ano. Portanto, com a ação distribuída em 2017, não há que se falar em ultrapassar essa prejudicial de mérito. Eu peço
que o presente recurso seja recebido e, ao final, provido para reformar a respeitosa sentença e acolher a prejudicial de mérito, com a consequente declaração de improcedência total. Doutora Viviane, né? Isso. Eu consulto a doutora Viviane, se aguarda o primeiro voto de divergência para fazer uso da palavra. Sim. Doutora Ângela. Estou acompanhando o voto, senhor presidente. Doutor Renaud. Também peço bem e acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto. Relator. Ok, muito obrigada. Boa tarde. O próximo processo é o 20 da pauta 10.913/2017, procedência Vara de Ribeirão das Neves. É inscrita para assistir a doutora Thaisa Silva. 20 da pauta 10.913. Só para assistir? Só para assistir a doutora Thaisa. Doutora Thaisa está presente? Está assistindo por quem? Pela Uberaba Supermercado. Reclamada? É. Recorrido, né? Corrente. Recorrente e recorrida, né? Eu conheço do recurso ordinário interposto pelas partes e, no mérito, nego provimento a ambos os apelos, pelas razões da decisão recorrida e pelas razões que acrescentam alguns novos fundamentos. Doutora Ângela. Estou acompanhando integralmente o voto, senhor presidente. Renaud? Igualmente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora a sessão do doutor Kleber. O primeiro processo é o número 28 da pauta. onze 571, 2016, procedência primeira vara de Pouso Alegre. É Sérgio Gaudêncio Costa e Treviso Betim Veículos. Inscritos, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo reclamante e doutor Rogério Andrade Miranda pelo reclamado. 11.571, 28 da pauta. Com a palavra, o relator. Conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito, nego-lhe provimento. Esse é o Sérgio Gaudêncio e Treviso Betim? Sim. Inscritos para sustentação oral. O doutor Eduardo e o doutor Rogério, né? Eduardo Vicente Amorim e o doutor Rogério Andrade Miranda. Pelo recorrente, doutor Eduardo. É isso? Sim, excelência. Então, com a palavra. Senhor presidente, demais componentes da grande turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas, esse processo, ele tem o ponto principal, o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. A situação fática existente aqui é de um vendedor que oferia comissões vultuosas e que, ao longo do tempo, tais comissões foram sendo diminuídas por atos da própria reclamada. Primeiro, no ano de 2011 para 2012, quando no ano de 2011 ele fez prodígio juntando o informe de rendimentos fornecido pela própria empresa, ele recebeu naquele ano a quantidade de comissão de R$ 400.129,75. Se dividir por 12, a média das comissões daquele ano era R$ 33.000. Bom, quando foi no ano de dezembro de 2011 para 2012, houve uma drástica redução salarial. Essa comissão, que tinha uma média de R$ 33.000, ela passou de R$ 11.000
4.813 em dezembro daquele ano, 2011, para 4.286 em janeiro de 2012. E isso não ficou por aí. Mais à frente, a reclamada promoveu, nós entendemos, teria até ao revés, titulou ele de um suposto gerente regional, e a comissão dele passou a ser foi reduzida para 16.785 no ano de 2014. Ora, o que aconteceu? Que promoção foi essa? Se antes ele era vendedor, ele recebia sobre aquilo que produzia, e a média dele era uma média muito alta, quando foi guindado a gerente, que receberia a comissão sobre a produção da própria regional, essa comissão dele foi diminuindo. E isso fez com que houvesse, sim, uma ofensa ao princípio da irredutibilidade. O que a reclamada teria que se fazer, na pior das hipóteses, seria calcular a média das comissões, enquanto vendedor, e se fixasse o valor fixo, seria em cima daquela média crescida do repouso. Não aconteceu isso. E mais à frente, se houve promoção, ele não poderia receber menos do que ele ganhava como vendedor. Então, nós entendemos aqui que houve, sim, uma ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade, pois houve uma diminuição considerável no salário dele, e a Constituição veda isto. É um princípio constitucional que nós entendemos que foi, no caso aqui, desatendido. O que se espera, presidente? Doutor Rogério, eu consulto se aguarda o primeiro voto divergente para se manifestar. Quer prestar alguns esclarecimentos? Só esclarecer que esse processo tem uma particularidade, porque não foi simplesmente redução de salário, houve uma redução sensível no volume de vendas, e isso é que alterou a remuneração. Em um determinado ano, chegou a vender 70% apenas do que vendeu no ano em que ele ganhou a maior comissão. Não foi percentuais, foi, na verdade, mercado mesmo. Por isso eu estou pedindo vênia da sustentação para manter minha proposta. Eu peço vênia também da sustentação, eu estou acompanhando o voto. Doutora... Quem que vota agora? O terceiro, doutora Ângela. Da mesma forma, senhor presidente, esse período do ápice era um período de superaquecimento, né, do mercado. E, de fato, chama atenção, o voto explicita muito bem essa questão, e chama atenção por causa da questão da irredutibilidade. E, de fato, eu analisei os autos e o voto está bem explicitado aqui. A questão não é uma alteração dada. O superaquecimento do mercado nos idos de 2011 justifica essa redução no comissionista, né, infelizmente, mas eu acompanho integralmente o voto data vênia da sustentação oral. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Gente, boa tarde, prazer revê-lo. Boa tarde. Boa tarde. O próximo processo é o número 19 da pauta, 11.130/2017, procedência 42ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito Dr. Davi Ribeiro Rezende pela reclamada. É o 19 da pauta. Valéria, né? Valéria Rosa da Silva e São Dimas Transportes. Com a palavra o relator. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao recurso da ré e dou provimento parcial ao recurso da autora para determinar que a correção dos débitos trabalhistas da presente ação seja calculada de acordo com o índice IPCA-E. Mantido o valor da condenação, posto que ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Inscrito para a sustentação oral, doutor Davi Ribeiro Rezende, pela reclamada. Quem concede a palavra? Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente. Boa tarde, juiz convocado, relator, demais desembargadores aqui presentes.
caros servidores, ilustre membro do Ministério Público, né, e caros colegas aqui presentes. Bem, excelências, a única questão que eu gostaria que fosse refletida nesse processo seria a aplicação do parágrafo 5º do artigo 71 da CLT, o qual traz que o horário de intervalo intrajornada dos motoristas e cobradores, ele pode ser fracionado e reduzido. E, no caso dos autos aqui, quando da elaboração do laudo pericial, o perito ele deixou de utilizar esse parágrafo 5º, certo? Aplicando a súmula 342, que já está em desuso, e o artigo 71 caput. E no caso aqui em questão, além de ter utilizado de forma incorreta, as próprias testemunhas trouxeram aos autos que o reclamante, na verdade, a recorrida, ela fazia um intervalo entre a jornada de 1 hora, só que de forma fracionada, porque seria de 10 a 15 minutos, em 6 viagens dariam 1 hora, 1 hora e meia de intervalo. Então, excelência, eu gostaria que fosse reformada, né, a sentença ACO e dar provimento ao recurso só nesse sentido. É um voto muito longo e essa questão foi enfrentada, explicando que, na verdade, foram consideradas válidas as normas coletivas. E o deferimento é porque não se respeitou essas mesmas normas. Então, mantenha a proposta. Eu sou o segundo votante, eu peço vênia, estou acompanhando. Doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Chegou. Próximo agora é o número 38 da pauta. Então, feito aqui. É o 12.153. 2017. Procedência 4ª Vara de Uberlândia. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela reclamada. Com a palavra, o relator. Conheço do recurso ordinário deposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento para, letra A, acrescentar a condenação ao pagamento da dobra das férias de 2012 a 2017. Absorver o reclamante do pagamento, da condenação do pagamento de honorários advocatícios sucumbência, condenar a reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios assistenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, observado o disposto na tese jurídica prevalecente número 4 desse egrégio tribunal. Custas majoradas para R$ 480, calculadas sobre R$ 24.000, valor arbitrado à condenação nesta instância. É a minha proposta, senhor. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente reclamada, a quem concedo a palavra. Excelência, o caso é simples e acredito que a jurisprudência da turma a gente já tem o conhecimento. Eu gostaria mesmo de reforçar as razões apresentadas em contra-razões, tendo em vista que entendemos que a dobra das férias prevista, ela não se aplica ao caso, tendo em vista que o reclamante usufruía dessas férias, inclusive antes do término do seu período aquisitivo. Então, não seria cabível o pagamento em dobro dessas férias nessas condições, inclusive nos termos entendidos pela sentença de primeiro grau. Muito obrigada. As férias eram gozadas em janeiro e o pagamento em fevereiro. Então, na minha perspectiva, é devida à dobra. Peço vênia da sustentação e mantenho a proposta. Sou o segundo votante, eu estou acompanhando. Doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Esse erro material que você anotou já foi corrigido. Obrigado. É porque teve outro com essa... Kleber. Não, o doutor Kleber terminou. Tem... Agora, a doutora Ângela. Não, doutora Ângela não tem. Eu não tenho voto como relator. Tem mais algum advogado inscrito? Tem dois advogados. Tem um advogado para assistir, da sessão doutor Zé Eduardo. Fala de uma vez, na minha sessão.
Qual que é outra? É o número 17 da pauta, doutor Zé Eduardo. É o 10668. 2017, segunda vara. Vai assistir o doutor Alexander Cerqueira. É para assistir o julgamento, né, doutor? É o processo 17 da pauta? Aqui. 10668, doutor Sou Zé eu. Eduardo. Eduardo. É Carlos Henrique da Silva, JBS. JBS. O senhor está Pela JBS. por quem? Pela JBS. Eu conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada a pagar ao reclamante a indenização por dano moral no valor de R$40 mil. Dou também provimento para condenar a reclamada a pagar ao reclamante a indenização por dano material no valor de R$30 mil. Elevo o valor da condenação de 12 para R$82 mil, com custas pela reclamada elevadas de 240 para 1.640, ficando a reclamada intimada para complementar o preparo na forma da súmula 25.3 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Doutora Ângela. Estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutor Renaud. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. O último agora é da sessão sozinha do doutor... Está sozinho da sessão do doutor Luiz Otávio Renaud, do Ministério Público, é o 11676, 2017. Adiado? Ele é do Ministério Público, porque ele é separado. De vista da doutora procuradora Luciana Nacur. Isso, ele é separado porque ele é do esse, Ministério né? Público. Não é o adiado, não, né? Não, porque tem não. um também que está adiado. Não, ele é em pauta mesmo. Então, com a palavra, o Da relator. Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais. Quer falar? Como recorrente e como recorrido à Caixa Econômica Federal, o processo estava na pauta da semana passada e a procuradora, ilustre procuradora do trabalho, doutora Luciana Nacur Lorentes, pediu vista para que o MP emitisse o parecer. E assim ocorreu, Sua Excelência emitiu o parecer no seguinte sentido, suscitando a preliminar de nulidade da respeitável sentença por ausência de intervenção do zeloso Ministério Público do Trabalho em primeiro grau, mas no mérito, eventualmente, opinou pelo provimento do recurso ordinário do autor. O meu voto, senhor presidente, já era, independentemente da arguição da ilustre procuradora, mas ela não havia se pronunciado quanto ao mérito, é no sentido de acolher a preliminar, e assim o faço com base em precedentes dessa turma, que eu cito no meu voto. Em caso semelhante, essa primeira turma apreciou outras hipóteses, outros casos de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho, e eu cito o número dos dois processos, e por coincidência, ambos são de minha relatoria. Então, em consonância com o meu entendimento, eu peço vênia e, assim, acolho, após conhecer o recurso ordinário da associação autora, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público do Trabalho em primeira instância e determinando o retorno dos autos de origem para impugnação do MPT da sentença, da respeitável sentença. Em decorrência, por hora, eu estou entendendo prejudicada a análise do recurso ordinário da associação autora. Se ultrapassada essa preliminar, a segunda opção, em que eu, vencido, examino o mérito. Excelência. E no mérito, se for, porque eu tenho advogado já... Sim, inscrito. Se por acaso prevalecesse, se Vossa Excelência ficar vencido, né? No mérito, eu estou dando provimento ao recurso para declarar que a revogação do direito adicional de incorporação previsto na RH 151 somente atingirá os empregados admitidos após a alteração, mantendo-se incólume os direitos dos empregados, ora substituídos, direito esse ao recebimento do aludido adicional, desde que preenchidos os requisitos, por tratar-se de condição mais benéfica, incorporada aos respectivos contratos de trabalho vigentes. Estou determinando,
Por consequência, em sede de antecipação de tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, aplicável ao CPC, artigo 769 da CLT, que a reclamada continue observando a norma que garante o adicional de incorporação aos empregados aqui substituídos, são lá os bancários da CEF, os economiários, nos termos previstos no regulamento interno RH 151, mantendo o seu inteiro teor, sob pena de multa de R$ 3.000 por substituído que tiver de seu direito violado, a ser revertido em proveito desse cada um desses empregados que eventualmente tenham o seu direito violado. Condeno a réu ao pagamento, condenaria-se vencido quanto à primeira hipótese, ao pagamento dos honorários advocatícios à associação autora, no importe de 15% sobre o valor líquido da condenação. Em virtude dos ônus da sucumbência, custas processuais a cargo da reclamada, R$ 800, calculada sobre 40 mil, valor arbitrário da condenação, aplicada à súmula 25 do TST. É como eu encaminho o voto nas duas opções. Pois não. Inscrito para sustentação oral, o doutor Leilton Valas Mendes da Silva, pelo reclamante, a quem concedo a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É sempre uma honra voltar aqui na primeira turma, ilustre desembargador Luiz Otávio Renaud, até houve uma citação aqui de uma decisão no voto, então, sempre prudente e brilhante o raciocínio que é sempre desenvolvido nos votos de relatoria de ilustre desembargador. Mas aqui eu peço vênia, todas as vênias, para a questão da preliminar, sobretudo, haja vista a citação de precedentes aqui da turma, mas eu queria enfatizar as novas regras trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 de aplicação subsidiária aqui à Justiça do Trabalho, notadamente os artigos 938 e 939 do Código de Processo Civil. Peço, inclusive, vênia ao ilustre representante do Ministério Público, que a preliminar foi arguída por eles, no sentido de que o parágrafo 1º do artigo 398 prega que, constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele passo poderá ser solvido de ofício, onde o relator determinará a renovação do ato no próprio tribunal ou em primeiro grau. Então, a lei aqui ela estabelece as duas diretrizes. Tanto pode ser solvido essa nulidade, né, pela prática do ato, ou pode ser determinada a prática pelo juízo de priso. Pois bem, encaminhado o voto do ilustre relator, eu vejo que há, no voto do relator, a reforma da sentença. Então, nesse caso, como a sentença de primeiro grau ela foi improcedente, a manifestação do Ministério Público pela procedência do recurso da associação autora já supriria essa nulidade, porque a nulidade não pode ser arguída por aquele que deu causa ou aquele que não haverá prejuízo a ela. Então, a decisão de mérito do ilustre relator já satisfaz a pretensão da associação autora, de modo que, se voltar para a primeira instância e se for um provimento de procedência, estaria na consonância do voto encaminhado pelo ilustre relator. Se fosse pela improcedência, da mesma forma, o retorno aqui fatalmente cairia com a manutenção do provimento de mérito na forma já proposta no voto. Então, Vossa Excelência, peço vênia para que considere as razões nesse sentido, porque seria um ato praticado de forma que sempre recairia aqui, que teria o mesmo resultado já proclamado pelo nobre relator, de certa forma. No mérito, eu peço vênia só para questionar o ilustre relator se foi dado, eu me confundi aqui na hora, se foi dado provimento quanto ao pedido de tutela de evidência ou tutela antecipada. Sim, foi dado. Não, então, mantenho só as minhas razões com relação à preliminar, novamente renovando as vênias com relação ao voto do ilustre relator, e peço para que considerem como sanada essa nulidade arguída pelo Ministério Público. Tá certo. Juiz Kleber Lúcio. Pedindo vênia ao ilustre relator, nesse caso, como o mérito está sendo julgado em favor do autor, que teoricamente teria sido prejudicado, aí eu
estou acompanhando a segunda opção por entender que, quando o mérito puder ser julgado em favor da parte, não se justificaria a nulidade, mesmo porque não houve prejuízo, né, nesse caso específico. Então, eu estou com afasto a preliminar e acolho a proposta com relação ao mérito. Vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar essa segunda, que eu acho que já que está no mérito, Vossa Excelência já está, eu acho que é o mais adequado para a situação. Então, vou pedir vênia, vou acompanhar o relator, a divergência. Então, eu continuo como relator e faço a adequação, fico vencido só quanto a preliminar. Em coerência com os dois votos que eu já citei. Pois não. Mas farei a adequação. Pois não. Então, assim se decide, vencido parcialmente o relator apenas na preliminar, quanto ao mérito unânime. Cuidado provimento. Nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, uma boa semana. Boa tarde, senhor também. Esse, né, eu acho que nem precisava ficar em... Porque, na verdade, o Ministério Público não é parte nesse caso. É só aparecer, né? Está visível? Ele não... Ah, tá bom. Eu me enganei. Pois não. Eu pensei que fosse o Ministério. Mais algum? Advogados presentes, já terminando. Advogados presentes. Então, vamos fazer o pregão dos processos físicos. Tem advogados presentes? Pois não, doutor? Só agradecê-los pela oportunidade de para os meus meninos de Oliveira. A gente vai descer para a audiência simulada. Né, eu sou professor. É o professor, e né? Já aqui deixando meus votos. Não, eu sou de Belo Horizonte. Mas a Faculdade de Oliveira e para os meninos que vêm do interior, isso aqui faz uma grande diferença na vida deles. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade, pelo conhecimento. Especialmente o professor Kleber, que foi meu professor na PUC. E eu acompanho muito suas palestras. Tá bom? Obrigado. Boa semana para todos. Boa semana para o senhor, para os alunos. Bom, então ficam apregoados todos os processos de processo físico da relatoria do desembargador Renault e da minha relatoria. Não havendo divergência, ficam proclamados à unanimidade nos termos dos votos dos respectivos relatores. Então, vamos na sessão do doutor Renault. Ficam todos julgados à unanimidade. Os processos do PJE ficam julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, à exceção dos processos destacados para julgamento em separado. Eu vejo aqui uma observação no 16. 28. 29. 16.